Olá a todos, bem-vindos então ao terceiro vídeo sobre a análise de sobrevivência, onde então neste vídeo iremos falar de modelos de riscos não proporcionais. No final do segundo vídeo eu já introduzi estes dois slides, que vou novamente introduzir, dizendo então que quando o modelo de regressão de Cox não pode ser aplicado porque aquele teste da proporcionalidade de ser constante não poder ser verificada, então a alternativa é a utilização destes modelos de riscos não proporcionais. E, portanto, como eu tinha dito no vídeo anterior, há três técnicas que nós podemos utilizar, ou três maneiras de resolver este problema. O primeiro, então, é utilizar o modelo de Cox estratificado para as variáveis que não cumprem o requisito de serem, do risco ser proporcional. Esta seria a primeira abordagem. A segunda abordagem é incluir um termo para a interação entre a variável que não cumpre e o tempo. O tempo pode ser linear, pode ser logaritmo, pode ter uma expressão que relaciona o tempo não tão direta como estas que eu acabei de dizer. Aqui está um exemplo, neste caso o que eu fiz foi a uma variável independente binária, que daria então este valor de B1, eu adicionei então este B de beta 2T, ou seja, adicionei aqui um tempo linear. Esta segunda abordagem geralmente aparece sobre o nome modelo de risco proporcional dependente do tempo. Ainda existe uma terceira opção, que consiste em dividir o tempo de follow-up em intervalos mais pequenos, onde para cada intervalo mais pequeno seja possível demonstrar que o risco é proporcional. E, portanto, isto acontece principalmente em estudos de sobrevivência em que tem um tempo de follow-up muito comprido e que, se calhar, olhando para as dinâmicas da Kaplan-Meier, podemos dividir o tempo do estudo em subintervalos e analisar cada um desses subintervalos. O nome que aparece a estes modelos são os Splitting Follow-up Models, e portanto o que ele divide é o tempo total em intervalos mais pequeninos. No entanto, já que estamos aqui a falar do tempo de follow-up, há aqui questões que nós temos que as abordar para, de certa maneira, que nos podem resolver algumas destas situações. A forma como o tempo é medido pode ter um impacto nos resultados. Isto é, o tempo que nós estamos a utilizar numa análise de sobrevivência pode ser o tempo desde o recrutamento para o estudo, ou seja, quando a pessoa entra para o estudo, tem o momento zero, que pode ser ou não cronológico, isto é, nem todos os indivíduos vão entrar no mesmo ano, podem entrar neste ano, no próximo, no ano a seguir. Portanto, sempre que os indivíduos entrem para esse estudo, passa a ser o seu ano zero. E nestes casos, então, o indivíduo começa sempre no tempo zero, que é a situação mais comum. Temos o tempo desde o nascimento, a idade, ou seja, a idade da pessoa também pode ser o tempo que nós utilizamos nestas análises de sobrevivências. Por exemplo, podemos estar a analisar a influência de atingir um endpoint muito novo, enquanto outros só atingiram um endpoint numa idade avançada. Ou seja, será que a idade influencia os resultados? A idade pode entrar como variável independente, ou então, em alguns casos, depois vou dizer qual é um exemplo típico disto, esta variabilidade, a idade do indivíduo, pode ser ela própria o tempo do follow-up do estudo, ou seja, ela entra ao mesmo tempo ou de forma paralela com a variável sensor. Finalmente, podemos ainda ter o ano em que foi recrutado para o estudo, ou seja, em tipo de estudos em que o recrutamento, em que a taxa de recrutamento para a experiência não é idêntica. Por exemplo, no primeiro ano, imagina uma situação de uma experiência que tem 3 anos, vamos fazer um follow-up de 3 anos. No primeiro ano entrou 80% das pessoas, no segundo só entrou 10% e no terceiro só entrou 10%. Será que o ano de recrutamento do estudo influenciou os resultados? Será pelo facto de ter mais gente no estudo pode ter influenciado os resultados obtidos?
E, portanto, geralmente a melhor escolha do tempo a analisar costuma ser a escala que mostra que o risco muda dramaticamente ou radicalmente. Por exemplo, em estudos sobre o cancro, o melhor tempo a analisar é o tempo desde o recrutamento, que é o caso mais comum destes todos. Em estudos sobre desastres ambientais, o melhor tempo será o ano de recrutamento, e, portanto, será o ano em que a pessoa entrou para o estudo. Nós sabemos que, por exemplo, num desastre ambiental, as pessoas que entram logo a seguir ao desastre ambiental poderão ter um comportamento diferente daquelas pessoas que entrarão 2 ou 3 anos, tendo em conta as características envolvidas neste desastre ambiental. Estudos onde se saiba que a idade tem um grande impacto, então a idade pode ser selecionada como o melhor tempo. Ok? Estudos em que a gente sabe que, por exemplo, as pessoas mais idosas são mais afetadas por uma doença, se calhar o tempo de recrutamento não, potencialmente não ilustra tão bem o resultado ou as diferenças entre as curvas de sobrevivência, como, por exemplo, considerando a idade como a variável de tempo. Ok? Vamos começar com o primeiro caso. Portanto, o primeiro caso era quando nós tínhamos um modelo de Cox estratificado. E, portanto, o primeiro passo que nós vamos fazer é, então, verificar aquele teste da proporcionalidade do risco e, para as variáveis que forem rejeitadas, então iremos estratificar. E, portanto, o que é estratificar? Estratificar é pegar numa variável e dividir ou em categorias, tipo fazer uma idade categorizada, ou então pegar naquela variável e de uma variável já de si categorizada e fazer um modelo para cada categoria separado. E, portanto, os testes estatísticos como o teste de Wald, o teste de raça-verossimilhança, podem ser utilizados para demonstrar se existe ou não uma melhoria no modelo estratificado. Então, portanto, de certa maneira, o que nós estamos aqui a dizer é que aquele teste, LR-teste, pode ser utilizado para mostrar se há diferenças ou não estatísticas entre modelos propostos. E, portanto, apesar dos coeficientes do modelo não depender da estratificação, o valor basal será sempre diferente consoante a estratificação. Aqui temos aqui um exemplo para uma variável estratificada tipo sexo. Vemos aqui então que temos aqui a função de risco para o sexo feminino, a função de risco para o sexo masculino, e vemos que aqui o conjunto de variáveis independentes é idêntica para os dois modelos. É óbvio que a variável sexo, como foi estratificada, não irá entrar no modelo. Portanto, esta variável nunca mais será uma variável independente, mas sim uma variável confundidora, como estava dito no slide anterior. Ou seja, uma variável que, de certa maneira, pode enviesar os resultados e, portanto, o que eu quero controlar é o confundimento dessa variável. E, portanto, essencialmente, o que nós utilizamos este procedimento, então, para comparar os resultados do modelo estratificado com os modelos separados para cada uma das categorias e comparar com o modelo não estratificado, ver se nós conseguimos resolver o problema da proporcionalidade não ser constante. Uma outra alternativa que nós podemos utilizar é fazer então, calcular um modelo com a interação e verificar se este modelo é idêntico ou não ao modelo estratificado. Se vocês repararem aqui, eu estou a acrescentar ao modelo que nós tínhamos inicialmente, estou a inserir aqui todas as interações que a variável sexo pode ter com as outras variáveis independentes. E, portanto, isto também seria uma abordagem alternativa ao fazer a estratificação do modelo de Cox. E, portanto, como eu tinha dito, quando eu utilizo o modelo de Cox estratificado, a variável sexo do paciente não entra porque foi estratificado. E, portanto, no exemplo que nós vamos abordar, este é o exemplo que nós vamos abordar aqui neste terceiro vídeo, é uma base de dados que é apresentada, que está dentro de um package do R, que é sobre o cancro do pulmão de um grupo ligado ao tratamento do cancro do pulmão. E, portanto, nós começamos por verificar o modelo de regressão de Cox.
As variáveis que são consideradas é a idade, o sexo, aqui é uma escala que é medida pelo médico, uma escala relacionada com a doença, e aqui é então a perda de peso que o paciente teve. Aqui, quando se aplica o modelo de regressão de Cox, observa-se que a variável sexo é significativa e esta escala de avaliação da doença por parte do médico também é estatisticamente significativa. Sim, senhor, até aqui tudo bem. Vamos então testar a constante da proporcionalidade de risco, se é verdadeira ou não, e verificamos aqui para esta variável, que é a variável que é medida pelo médico, verificamos que o resultado é significativo, ou seja, rejeita-se a constante da proporcionalidade do risco, portanto o risco não é constante ao longo do tempo, e vemos que a variável global também sofre também, e portanto nós temos aqui um problema em que de facto a constante de risco não é proporcional. Então, sim senhor, a nossa abordagem vai passar a ser o modelo de regressão de Cox. O R está relativamente bem feito para esta parte. A única coisa que nós temos que acrescentar ao modelo que nós já tínhamos é esta função strata, que é uma função já pré-definida no R, que vai estratificar esta variável, que é uma variável quantitativa. Portanto, nós não precisamos de fazer muito mais, nós não precisamos de ser nós a definir qual é as categorias que esta variável devia ter, ele faz isso tudo de uma forma automática. Então, como vocês podem ver, agora o modelo fica só com estas variáveis e vemos que então que a variável sexo é significativa. E agora, quando vamos ver se o problema foi resolvido, ou seja, se nós já conseguimos demonstrar que o risco proporcional é igual a uma constante, e portanto verificamos que sim, e que portanto resolvemos então o nosso problema. Portanto, este modelo de Cox estratificado resolveu o problema anterior. O que é que nós podemos fazer a seguir? Nós então agora, de certa maneira, poderíamos então ir comparar este modelo com o modelo de Cox original e tentar ver se os resultados eram ou não significativos. Eu não fiz isso e, portanto, poderia seguir por esse caminho. É claro que agora também teria que analisar os resíduos, a qualidade do modelo. Portanto, o caminho seria por aí, ver se de facto se este modelo proposto é melhor ou não do que o modelo de regressão de Cox. Pelo menos este consegue validar o pressuposto da proporcionalidade do risco ser constante. A segunda alternativa é apresentar um modelo de Cox dependente do tempo. E este modelo, então, aqui quer dizer que eu vou incluir no modelo uma componente relacionada com o tempo. Por exemplo, vamos supor que eu só estava a estudar aqui uma variável independente e aqui o que eu estou aqui a fazer, estou a adicionar aqui uma componente de tempo à minha variável categórica sexo, então agora tenho que estimar aqui este delta que está aqui para depois descobrir então se é significativo ou não. Então, este tipo de modelos em que são dependentes do tempo, eu vou ter uma componente que não depende do tempo e a seguir vou ter uma segunda componente que depende do tempo. Nem todas as variáveis no modelo eu terei que acrescentar uma variável dependente do tempo. Ou seja, as variáveis dependentes do tempo, em princípio, só serão aquelas em que o pressuposto do risco ser constante não é validado. E, portanto, só essas variáveis é que nós temos que, de certa maneira, manipular para acrescentar o tempo. Portanto, na prática, estes modelos consistem em adicionar interações entre as variáveis independentes e o tempo, e até é possível fazer no R verificar se esse tempo não é o tempo presente, mas é o tempo para trás, chamado então o atraso, o lag. Nós podemos estar a fazer aqui modelos em que de facto o valor do tempo presente poderia depender dos tempos passados. E neste caso aqui corresponde a um atraso de ordem 1, mas nós podíamos ter aqui várias outras ordens de atraso. É possível incorporar ainda outros termos
de ordem superior para o tempo, portanto, sempre para o tempo. Portanto, aqui neste caso, então, eu tenho um atraso, tenho aqui um tempo de ordem 2 e tenho aqui ainda um logaritmo de tempo. Ou seja, como vocês podem ver aqui, podemos ter quase infinitas opções. É claro que a gente começa com aquelas mais clássicas, do t ao quadrado, logaritmo, mas nós podemos ter outros processos, como tentar ver se existe uma autocorrelação entre os momentos temporais. Essa autocorrelação poderá nos dar então a informação de qual seria o atraso ideal para este modelo. Portanto, aqui há muita margem para o modelo que nós estamos a testar ser diferente. Portanto, aqui temos muita flexibilidade. O que por outro lado é mau, porque sendo muito flexível, nós poderemos passar aqui muito tempo a tentar procurar encontrar o melhor modelo e nós não temos a certeza que de facto que esta função do tempo seja a mais correta. Como vimos, nós podemos escrever desta forma e, portanto, então, nós, de certa maneira, um modelo dependente do tempo pode, de uma forma muito simples, pode-se escrever então desta forma que aqui está. Muito bem. Através então deste LR teste, podemos então verificar se este tempo provoca ou não uma diferença significativa nos modelos. Portanto, aqui, como vocês podem estar a ver, funciona muito por tentativa e erro e vamos tentar encontrar a função tempo que se melhor ajuste aos dados e poderá não ser um caminho muito fácil. E, portanto, alguns exemplos de modelos de Cox dependente do tempo são, por exemplo, o tempo para atingir o pico do risco varia consoante os grupos e extratos, o efeito nos grupos não é o mesmo ao longo do tempo, a influência da covariável diminui com o tempo, é um outro exemplo que aparece muitas vezes na literatura, em que nós temos aqui um fator de tempo muito importante. E, portanto, as alternativas para este tipo de problemas é ou estratificar a variável, que nós já vimos nos slides anteriores, usar uma função de grau, uma função do tipo heaviside ou algo assim do género, para analisar o tempo em vários intervalos, utilizar uma função contínua paramétrica, que nós podemos utilizar, onde nós dizemos exatamente qual é a função de tempo que nós queremos utilizar, ou ainda utilizar um modelo de Cox com alguns coeficientes com dependência do tempo. A grande diferença entre estes dois últimos pontos é que este último ponto ele vai estimar uma função empírica e, portanto, não somos nós que indicamos qual é a função do tempo que nós queremos observar, é o próprio algoritmo que, através desta função timecox, que ele vai tentar identificar qual é a melhor função empírica que se ajuste aos dados. Portanto, temos aqui várias soluções, várias propostas de como resolver este problema. Vamos começar por utilizar uma função contínua paramétrica, portanto, que é o caso 2. Aqui, neste caso, a função que nós utilizamos era uma função que foi proposta para resolver este problema, portanto, não fui eu que escolhi esta função. Então, como é que se faz isto no R? Portanto, nós temos a nossa fórmula, através desta função serve, temos aqui o nosso tempo, a variável status, que indica se os dados são censurados ou não, e para aquela variável que nós sabíamos, que nós já tínhamos mostrado, que não tinham uma componente de risco proporcional, então o que nós fomos fazer, fomos definir esta função TT, contínua, e que então o que ele faz é simplesmente entra a variável, portanto a própria função está definida na fórmula COX-PH, portanto foi o nome que eu dei a este resultado, a este objeto, e portanto o que ele diz é entre a variável x, entre a variável tempo, e depois entra aqui alguns parâmetros que eu quisesse utilizar, mas que não foram utilizados. Então aqui esta é uma função inline, portanto é uma função escrita inline, que diz então que a minha variável x vai ser multiplicada por esta função de tempo. Então temos aqui, esta função não é um atraso, que fique bem claro, isto não é uma função de atraso, uma função de atraso tem que ser mesmo sobre o t, ok? Isto que está aqui a dizer simplesmente é um duplo logaritmo que tem aqui uma constante adicionada. Portanto,
Isto já foi proposto neste exercício, portanto não fui eu que encontrei esta função, e portanto eu só imagino que de facto que isto foi um bocado por tentativa e erro chegar lá. Atenção este duplo logaritmo já é muito utilizado neste tipo de, não só em análise de sobrevivência, mas por exemplo também na regressão logística. Aquela função link complementar e log-log é uma função deste género, é um logaritmo dentro de um, portanto, é um logaritmo do logaritmo de qualquer coisa. E portanto esta função não é assim tão surpreendente, não é assim tão surpreendente porque esta função muito potencialmente aparece de uma estrutura desse género, em que nós temos um complementário log-log, em que nós, olhando para a variável dependente, nós conseguimos tentar observar qual é o comportamento, se tem um comportamento extremo ou não, e portanto não é assim tão radical como isso. Depois, a seguir, nós encontramos o nosso modelo e depois vamos fazer novamente o teste à constante da proporcionalidade e vemos que agora a idade não é constante ao longo do tempo, apesar daquela variável que era inicialmente muito mal comportada, agora a variável está mais ou menos, embora esteja ali na fronteira, não é? Está ali na fronteira, mas agora temos um problema na idade. Portanto, agora é a própria idade que mostra que o risco não é constante, como pode ter sido um resultado potencial desta transformação também, porque como isto é um modelo conjunto, portanto é um modelo múltiplo, é claro que quando se mexe numa variável independente, pode-se estar a fazer um movimento, a fazer uma análise indireta, que é, ao perder importância alguma das variáveis, a outra pode aumentar e, portanto, se calhar pode ter sido um efeito indireto que nós estamos aqui a ver. Muito bem. De certa maneira, o meu objetivo deste vídeo é mostrar-vos como é que nós podemos fazer isto e depois, claro, caso a caso, nós teremos que utilizar esta abordagem com cuidado. A terceira alternativa, que era utilizar aquela função timecox, vai ser apresentada agora, deixando para o fim a alternativa de ver diferentes períodos de tempo da vai ser deixada um pouco para o fim. Ora, muito bem, como eu estava a dizer aqui, então, uma outra alternativa à utilização do slide anterior é utilizar o timecox, a função timecox, que ela própria vai tentar estimar uma função empírica que se ajuste melhor aos dados, ok? Portanto, em vez de sermos nós a tentar descobrir qual é a função, esta função de tempo, este algoritmo que está no timecox tenta ver ou tenta estimar qual é a melhor função empírica que se pode ajustar. Claro que aqui o primeiro passo é determinar, que aqui é preciso ter um bocadinho de atenção ao procedimento. Portanto, ele com esta função timecox tem duas partes. Tem o primeiro passo, que é ele tenta identificar os efeitos não significativos, portanto, não significant effects. Dito de outra maneira, quais são os efeitos significativos? Portanto, apesar do nome ser non-significant, ele está a tentar encontrar e descobre que o género e esta variável e esta escala medida pelo médico, ambas têm efeitos significativos. E depois ele utiliza o teste Kolmogorov e o teste Kramer-von Mises para provar se este efeito é ou não invariante do tempo. Este talvez seja o resultado mais importante, porque se ele mostrar que é invariante o tempo, quer dizer que o tempo não tem impacto. Portanto, o tempo não tem impacto nos resultados. Então, o que é que a gente mostra? Pelo teste KPS, vemos que esta variável, o pH carno, está ali muito borderline e pelo teste Kramer-von Mises vê-se então que de facto esta variável é variante no tempo. Portanto, tem uma componente temporal. Claro que fica a dúvida da variável sexo, mas a variável sexo nós já tínhamos visto nos modelos anteriores que esta variável era significativa. Significativa no sentido que tem um efeito importante na variável dependente, não é? Mas este efeito é um efeito constante ao longo do tempo. Quer dizer que os homens e as mulheres, o efeito que os homens e as mulheres têm nestes resultados
não varia consoante o tempo, o que poderia acontecer também. E, portanto, o segundo passo, depois de definir as variáveis independentes não suscetíveis ao tempo como constantes, então vamos utilizar, vamos verificar se de facto o que é que aconteceu neste modelo aqui. E o que nós conseguimos ver é que nós temos aqui agora o resultado do modelo. Reparem que esta parte dá a dizer que a idade é considerada constante, a variável sexo é considerada constante, a perda de peso é considerada constante, tem aqui os coeficientes, tem aqui o valor dos pi-values, sabemos que a variável sexo é significativa, e depois tem os respectivos intervalos de confiança dos coeficientes. E o que eu acho interessante aqui, está aqui escrito a maneira como no R podemos fazer isto, é só pôr, é só indicar que a idade é constante, o sexo é constante e a perda do peso é constante, deixando então esta variável, entre aspas, solta, deixando esta variável ser variante no tempo. Sim, senhor, o que ele vai testar é que esta variável tem um efeito significativo nos resultados. Esta coluna aqui não se vê muito bem, mas é a coluna do pi-value. Esta é a coluna do pi-value que aqui está. Tem um efeito significativo nos resultados e vemos que esta variável continua a ter um efeito variante no tempo. Continua-se a rejeitar H0 aqui. Mas o valor já é bastante inferior, até podemos confirmar se é verdade ou não. O valor continua sendo, peço desculpa, o valor continua sendo da mesma ordem de grandeza e, portanto, quer dizer que, de certa maneira, esta função não foi capaz, ou ainda não foi capaz de resolver este problema de ser ou não, de ter um efeito constante ou não. E, portanto, aqui continua a ter um efeito variante no tempo. Quer dizer, então, muito provavelmente esta função Timecox não conseguiu encontrar uma função empírica que, de certa maneira, normalizasse. Normalizar não é uma boa palavra. Que, de certa maneira, tornasse o tempo invariante. Ok? Por último, resumindo, quer dizer, então, provavelmente esta função não iria conseguir resolver o nosso problema. Por último, dividir o tempo follow-up em follow-ups em tempos mais curtos, em subintervalos de tempo, e tentar ver o que é que acontece nesses subintervalos. Geralmente utiliza-se a função do degrau unitário, a função heaviside, que diz então que até um determinado valor vale 0 e a partir de determinado valor vale 1, quer dizer que aquilo, quando é 1 vezes qualquer coisa, quer dizer que aquele tempo está a ser considerado. Tudo o resto é transformado em 0 e, portanto, desaparece da análise. Utilizando os mesmos problemas, utilizando o mesmo problema anterior, nós dividimos aqui o tempo em três parcelas, de 0 a 180, 180 a 350 e depois maior ou igual que 350. A função é sempre a mesma, esta função serve_polit, onde indicamos aqui o cut, quais são os pontos de corte que nós queremos, e então acrescentamos aqui o episode time group, que é para ele para perceber que de facto que tem diferentes intervalos. Está aqui eu lembro no vídeo passado ter falado naquela situação em que podíamos utilizar modelos de análise de sobrevivência para estudos longitudinais. E para quando isso acontece, então nós temos que identificar o ID do sujeito, que é para ele perceber que aquele ID, o número do sujeito, corresponde a um cluster e, portanto, não são observações diferentes, são observações, sim, do mesmo indivíduo. E, portanto, se nós quisermos fazer um estudo de análise de sobrevivência longitudinal, nós vamos ter que introduzir esta informação aqui, este ID, para identificar qual é a variável que permite dizer que aquele conjunto de observações pertencem todos ao mesmo indivíduo. Muitas vezes a gente faz isso com o código do indivíduo. Aquele código do indivíduo serve para formar o tal cluster de observações do mesmo indivíduo. E, portanto, no modelo longitudinal, vamos ter que utilizar esta variável ID, como está aqui. Segundo passo, calcular o modelo, sabendo que a variável pH Carnot, que é aquela escala medida pelo médico, é a única que depende do tempo.
E, portanto, aqui é a forma como nós temos que utilizar. Ele tem aqui esta função CoxPH, portanto é a função que nós vimos anteriormente. Temos aqui o start, o tempo de start, o tempo, o status, e aqui temos então o time group, que é para eles, para o software perceber então que eu tenho aqui diferentes intervalos de tempo. Também aqui reparem que esta função, os dados, já não são sobre os dados originais, já são sobre os dados do lang split, que é de certa maneira é a base de dados que já está dividida pelos intervalos. E portanto, o que vai acontecer, como nós podemos ver aqui nos resultados, para a variável que nós quiser, que nós estamos interessados em analisar, vemos então qual é o seu coeficiente naquele primeiro intervalo de tempo, qual é o segundo, qual é o coeficiente neste segundo intervalo de tempo e finalmente qual é o valor do coeficiente dele, desta variável, no terceiro tempo, no terceiro intervalo de tempo. E como nós podemos ver, há aqui uma evolução deste coeficiente. E portanto, muito provavelmente, se calhar, de facto, devíamos dividir o valor dos intervalos. Quando nós fazemos o teste à proporcionalidade, a tal como mostrar que o risco é constante ao longo do tempo, verificamos que, curiosamente, vemos que a variável, aqui a variável sexo não cumpre peço desculpa, estava aqui a ver mal. Resumindo, como é óbvio aqui, todos os valores do p-value são superiores a 0,05, não se rejeita H0 e, portanto, a constante de risco está verificada. E, portanto, aqui neste caso, esta solução de encontrar, de dividir isto em subintervalos, foi uma boa opção. Qual é a pista fundamental para dividir estes resultados? A pista fundamental é fazer a Kaplan-Meier. Portanto, fazer a Kaplan-Meier para esta variável que nós queremos ver a dinâmica da curva, ver se a curva é suave ou não, ver se a curva de sobrevivência é suave ou não, e essa curva vai nos indicar o intervalo onde é mais dinâmica, um segundo intervalo que é talvez mais lenta, e depois um terceiro intervalo em que ele atinge o estado estacionário na parte do fim da curva da Kaplan-Meier e, portanto, provavelmente em estudos de análise de sobrevivência, dividir em três intervalos acaba por ser uma solução bastante utilizada. Portanto, uma primeira dinâmica muito rápida, uma segunda dinâmica mais lenta e depois uma terceira dinâmica que quase não tem dinamismo, que são os valores já em estado estacionário. Por acaso não me lembrei disso, porque podia ter posto aqui a Kaplan-Meier e já víamos ou não se foi assim feito ou não. Claro que se começa aqui os tempos, começa em 180, 190, aí se calhar com um bocado de tentativa e erro conseguimos ver um melhor ajuste. Mas essencialmente acho que a questão mais delicada é saber quantos intervalos é que nós vamos dividir. E pronto, com este slide eu termino aqui a parte mais avançada da análise de sobrevivência, que falta ainda duas técnicas muito importantes que não vão ser abordadas neste curso, que é a análise de sobrevivência de riscos competitivos, ou seja, quando nós sabemos que ele foi perdido para o follow-up, mas nós sabemos para que follow-up é que ele foi perdido, e podemos então entrar ali numa situação de riscos competitivos, e também podemos entrar numa situação de análise sobre outra técnica é a análise de sobrevivência em multi-estado. E portanto, esses são dois tópicos que nós iremos provavelmente abordar em seminários ou algo assim do género, ok? Pronto, em termos de análise de sobrevivência, o que nós percorremos os métodos mais clássicos, os métodos mais usuais, que resolvem a maior parte dos problemas, e portanto espero que tenham gostado de ter assistido a estes 3 vídeos sobre análise de sobrevivência. Qualquer comentário ou dúvidas, vocês têm o meu e-mail, podem colocar as dúvidas por e-mail ou colocar nas caixas de comentários. Da minha parte é tudo. Obrigado então